Boa noite para você que curte a Rede Relâmpago e seus programas maravilhosos. Hoje é dia de Sexo Relâmpago. Hoje é dia de... Tive que até que aumentar aqui. O nosso tema do Sexo Relâmpago hoje, ao vivo para todo o Brasil. Eu quero agradecer a você que curte a Rede Relâmpago, que vai lá no TikTok, que vai lá no YouTube curtir a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Gente, a grande novidade, tem muita gente que está pegando aqui comentando, é o seguinte, já até me perguntaram, né? Vitor, o que é esse pré-live na página vizinha, pré-live no aplicativo vizinho? É isso, aplicativo vizinho, isso aí. Fugiu um pouco aqui o nome, mas o que seria a live no aplicativo vizinho? Seguinte, gente, antes das lives da Rede Relâmpago, né, principalmente as lives que nós temos os especialistas, nós vamos lá para o TikTok da Rede Relâmpago e fazemos uma pré-live. É uma grande novidade da Rede Relâmpago, a pré-live. Então, por lá, nós falamos sobre todos os assuntos que nós vamos falar sobre aqui na live ao vivo. Então, antes tem uma pré-live que é lá no TikTok da Rede Relâmpago. Se você ainda não sabe, por favor, você que tem TikTok, vai lá e siga o TikTok da Rede Relâmpago. E olha, tem muita coisa legal lá. Aliás, os conteúdos que a gente coloca aqui no Instagram, a gente também coloca por lá. E também eu quero te fazer um convite bem bacana, esse convite que eu faço sempre aqui para você, e você já está careca de saber, é de se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube, ativar sininho, marcar lá como inscrito, porque é o seguinte, todas as lives, todas elas que são feitas aqui na Rede Relâmpago no Instagram, elas vão lá para o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então, todas as lives que estão lá aqui no Instagram, que são feitas aqui, vão para o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então, estão lá como uma biblioteca de lives, para que você possa conferir, possa ver todo o nosso conteúdo assim que quiser, a qualquer momento. É como se fosse uma plataforma à parte, onde tem lá a Rede Relâmpago com seus 11 especialistas sensacionais, os melhores do Brasil. E hoje a gente tem aqui a Dayana dos Santos. Terapeuta comportamental, cognitiva, sexóloga. Dayana, manda aqui essa câmerazinha aqui pra gente poder te convidar para começarmos esse programa maravilhoso. Hoje o tema, gente, é sobre hormônios e vida sexual. A gente vai falar sobre mudanças hormonais, o que isso afeta no corpo humano, o que isso afeta para homens e para mulheres. Vamos lá, a Dayana já mandou aqui o convite. Dayana, você é maravilhosa. Vamos lá. Mudanças hormonais de impacto na vida sexual. Seja bem-vinda, Dayana dos Santos. Boa noite. Boa noite. Maravilhosa. Como é que você está? Tô bem, e você? Como é que Bem, tá? graças a Deus também. Muito bem, muito bem. Com saudade da Dayana, do Paulo, também da Manu, todo mundo. Manda beijo aí para todo mundo, por favor. Mando sim. A Manu já deve estar se preparando para dormir e o Paulo tá numa aula agora. Mas Beleza. finalizando aqui eu mando. Ô, Vitor, você me dá só um minutinho, porque toda vez que eu entro aqui na live, desconecta do fone. Eu vou conectar aqui de novo. Peraí. Todo mundo que você quiser. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vai ficar preto aqui a tela, mas eu já volto. Vai lá, fica preto, mas a gente já volta. Isso aí, a Dayana dos Santos ali, mandando ver no fonezinho dela ali, ó. Olha lá, ela tá fazendo todas as modificações para poder ficar aqui na live sensacional. Hoje o Sexo Relâmpago, vamos falar, como eu falei aqui, olha, mudanças hormonais e impacto na vida sexual. Muitas mulheres e homens sentem essas mudanças hormonais e isso pode causar, tanto para um lado quanto para o outro, algumas disfunções, algumas coisinhas que a gente precisa saber um pouquinho mais. A Dayana é simplesmente nossa professora aí no assunto e ela vai falar com a gente sobre isso. Vamos lá. Dayana, você está me ouvindo bem? Tô, já conectei aqui. Opa, eu também estou te ouvindo bem. Galera de casa também, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos a essa live maravilhosa que também vai para lá, para a Rede Relâmpago, no YouTube também, logo depois. Dayana, primeiramente,
eu quero agradecer novamente a sua presença, quero agradecer a parceria que a gente tem já há alguns anos e também que você possa mandar um beijo, um abraço especial para quem você quiser, por favor. A Daiana, que até o momento ela estava ainda trabalhando, estava ainda atendendo. E, aliás, explica um pouquinho aí do seu trabalho para que as pessoas possam também, como fazer para conectar-se à Daiana, para ter a Daiana como terapeuta oficial. Como é que faz isso, Daiana? Manda um direct, né? Ou vai no link da bio, aqui do Instagram, lá tem meu WhatsApp. E aí a gente marca o melhor dia e horário, né? Eu atendo casos de sexualidade, casos conjugais, atendo casal, mas não só isso, né? Eu atendo psicoterapia individual também. Casos de autoestima, casos de depressão, ansiedade. Então eu tô aí nesses dois nichos, né? É isso aí. Daiana, uma das principais profissionais do ramo. Então, a gente indica e também Que honra! a gente coloca aqui os videozinhos que ela também posta também no perfil dela. A gente reposta aqui na Rede Relâmpago para poder fazê-la ficar cada vez mais conhecida, porque a qualidade é muito boa. E, aliás, é ótima, aliás, a qualidade, por isso ela está aqui na Rede Relâmpago e vai falar sobre um assunto que tem a ver com educação sexual. Por exemplo, mudanças hormonais e impacto na vida sexual. A gente sabe que, conforme a gente vai envelhecendo, né, os hormônios eles vão se modificando, vão alterando automaticamente. Gente, não é nada para se preocupar, isso é da vida mesmo. Né? Os hormônios eles ficam lá sendo alterados. Né? É claro que para alguns precisa de algum remédio para poder fazer aquela reposição, alguns não, alguns um exercício físico, alguma coisa simples já basta. Né? Mas falando de hormônios e vida sexual, a gente vai pesquisar no Google e a gente acha que os hormônios, acha o seguinte, olha o que ele explica. Os hormônios desempenham um papel fundamental na vida sexual, fundamental. Influenciam no desejo, na excitação e na resposta sexual, inclusive. A testosterona, por exemplo, é essencial para a libido em homens e mulheres, enquanto os estrogênios e a progesterona são importantes para a lubrificação vaginal e a sensibilidade sexual nas mulheres. Os desequilíbrios desses hormônios podem levar a problemas como baixa libido, disfunção erétil, secura vaginal e dificuldades em conseguir o orgasmo, alcançar o orgasmo. Eu queria saber da Daiana como as alterações hormonais, como menopausa e andropausa, por exemplo, menopausa para as mulheres, andropausa para os homens, afetam o desejo e o prazer sexual. Ou não tem nada a ver, ou tem a ver. O que elas fazem? Tem tudo a ver, né? Você já deu um spoiler aí. Você já falou bastante coisa, né? Que acontece quando tem essas alterações hormonais. A alteração hormonal, ela é natural, como você falou, né? Cada dia de vida que a gente tem, a gente vai envelhecendo, né? A gente comemora 1 ano a mais de vida, isso significa mais experiência e significa mudanças no nosso organismo, no nosso corpo, né? Então, é sabido que em determinada fase da vida a mulher ela vai chegar na menopausa e o homem na andropausa, né? E essa fase ela gera bastante conflito na vida das pessoas, porque até então elas estavam funcionando de uma forma, de repente começam a funcionar de outra, né? Então causa exatamente isso que você falou. Pode causar esse rebaixamento da libido, né? E do prazer sexual. Por quê? Quanto mais hormônio é produzido, mais secamento vaginal, secura vaginal, né? Menos disposição para o sexo a pessoa tem, mais indisposição. Então, afeta bastante, né? Mas existe tratamento para isso. Só que muitas pessoas acabam não recorrendo a esses tratamentos, né? Acabam achando que isso é uma coisa permanente ou acabam não aceitando muito bem essa nova condição. E isso é natural da vida. Todo mundo vai passar por isso, né? Assim como existe a menarca, que é a primeira menstruação, vai acontecer a menopausa, que é quando acaba, né? Encerra esse período aí da menstruação. Então, afeta bastante a questão do desejo e da libido, né?
No caso dos homens, pode ocasionar uma disfunção erétil, né? A falta ali de libido também. Então, pode impactar bastante negativamente, né? Sim, sim, Mas claro. existe sim tratamento. Tem alguma coisa a ver com tabu, por exemplo, né? As pessoas não procurarem fazer uma checagem nos hormônios, saber como é que eles andam. É meio que tabu, né? Ah, não, tudo bem, isso deve ser da menopausa. Deve ser da menopausa, deve ser da andropausa, mas não sabe o risco, né, que causa, por exemplo, na saúde sexual. Não é isso? Eu acho que pode ser que seja um tabu também, mas até uma falta de autocuidado, né? Porque isso a gente descobre fazendo um exame simples, um hemograma. Não é uma coisa, por exemplo, parecido com aquele tabu que os homens têm de fazer o exame de próstata, né? Ou Sim. ali fazer o Papa Nicolau, que gera um incômodo mesmo, né? Que tem que introduzir aquele espéculo na vagina. É um exame muito simples, um hemograma, e que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Quantas pessoas você conhece que fazem exames anuais, todo ano certinho? Pois é, Não são todos que fazem, né? dá para contar nos dedos, viu? Principalmente nas nossas famílias aí, o pessoal que está assistindo em casa, né? É bom poder orientar, né, que as pessoas façam esse tipo de exame para justamente saber como é que está a sua saúde e a saúde sexual também, porque é totalmente, vamos dizer assim, são totalmente ligados, né? Tanto as atividades hormonais quanto a saúde sexual. Daiana, quais sinais indicam que mudanças hormonais estão interferindo negativamente na vida sexual de uma pessoa? Por exemplo, o cara chega de repente do trabalho, não está bem e tal, tudo mais, está cansado e não consegue, não quero saber também. Ou a mulher, não, estou com dor de cabeça, popular dor de cabeça. Isso pode ser não apenas o não querer fazer, mas na verdade alguma coisa hormonal ligada ao hormônio, é isso? Sim, você tocou num ponto interessante, porque muitas vezes esses sintomas são confundidos com estresse, né? Ou com outras condições. Por isso que precisa, assim, de um acompanhamento médico, né? E aí fez os exames, não identificou nada, aí vai para um acompanhamento psicológico para ver se são causas emocionais ou psicológicas que estão acentuando. Mas no caso de como o tema é alteração hormonal, fica subentendido que a pessoa realmente já, digamos que a pessoa realmente tenha tido ali alguma questão nos exames e os hormônios estejam alterados, né? Isso vai impactar, como eu falei, diretamente na queda da libido, vai ter um rebaixamento ali no interesse sexual, vai ter disfunção erétil, vai ter dificuldades de excitação. Então, a resposta sexual ela fica comprometida, porque quais são as etapas, né, da resposta sexual? É o desejo, a excitação, o orgasmo e, por fim, a resolução. Mas o hormônio ele está atrelado, é um dos responsáveis que faz com que a gente tenha esse impulso de querer, né? Para que a gente tenha o desejo, o interesse. Então, causa esse impacto, só que é muito confundido com o estresse, e aí não tem esse acompanhamento, às vezes não vai atrás de um tratamento, né? Às vezes não tem a aceitação, né, realmente de que pode ser muito comum em determinada idade, mas que tem resolução, tem como você ter uma vida sexual ativa, mesmo depois da menopausa, mesmo depois da andropausa. Existe esse tabu, né, de que as pessoas mais velhas não têm relação sexual, que eles são assexuais, né, se tornam assexuais. E não precisa ser assim, né? Dá para organizar tudo direitinho, fazer todos os tratamentos bonitinhos e continuar tendo uma vida sexual ativa. Mas é importante também, às vezes, mudar o estímulo sexual, né? Mas a gente vai falar disso depois. Pois é, os estímulos, né, para não causar tudo isso, essa irritabilidade, esse cansaço, que de repente podem ser aspectos hormonais que podem ser solucionados. E podem ser solucionados, conforme que a gente pesquisou aqui,
acredito que através de terapias hormonais ou naturais, é isso, elas ajudam a recuperar essa saúde sexual. Meu Deus, tem jeito ainda, gente. Em quais casos elas são indicadas, Dayana? A pessoa pode procurar terapia sexual assim e tá tudo certo? Ou terapia hormonal ou natural? Hormonal. Né? Enfim, ou até para terapia sexual, né? Porque lá você vai orientar, inclusive a fazer, olha, faça isso, faça aquilo. É sempre importante. Como é que isso funciona? Eu costumo falar que o tratamento ele é multidisciplinar, né? Uma área vai ajudando a outra. Então, o hormônio, a terapia hormonal, como você falou, é uma das formas de tratamento, é uma das mais eficazes, inclusive, né? Que é para essa reposição oh meu Deus, fugiu, estrogênio e da testosterona, né? Então é bastante eficaz, mas digamos que essa pessoa já tenha, por exemplo, devido à baixa devido à baixa hormonal, ela tenha tido ali um impacto significativo na sexualidade, né, na relação sexual, e isso tem impactado a autoestima e desencadeado uma disfunção sexual. Porque pode acontecer. Como os hormônios ficam baixos e existe essa dificuldade no interesse sexual, muitas vezes essa relação sexual, quando ela é tentada, ela pode não ser agradável, porque a vagina está, né, tá seca, tem aquela secura vaginal, ou porque o pênis não está ereto, e aí isso vai gerando baixa autoestima, isso vai gerando uma série de questões emocionais para a pessoa, né? E pode desencadear, sim, a disfunção, porque a pessoa pode começar a ter uma ansiedade antecipatória, né? Uma ansiedade de desempenho. Ai, mas e se eu for fazer e falhar de novo? Mas e se eu fizer e sentir dor? Aí pode desencadear o vaginismo, que hoje a gente chama de dor genitopélvica, né? Que é a dispareunia e o vaginismo. Pode desencadear a disfunção erétil, que é quando a pessoa não consegue, ou uma ejaculação precoce. Então, pode ter vários impactos, mas existe sim. Se a pessoa conseguir, identificou nos exames, faz a reposição hormonal, modifica os estilos de vida, né? Alimentação, faz exercício. Isso parece balela, todo mundo fala, mas é muito eficaz, tem comprovação científica que o exercício físico é um ótimo aliado para tudo, né? E falando de envelhecimento, o exercício físico, ele é fundamental, né? Principalmente para os 30 a mais. Que a gente começa a perder, né, massa muscular, não tem para onde correr. É atividade física. E aí, de brinde, você tem aquela autoestima elevada que você vai olhar no espelho, vai começar a ver mudança no seu corpo. Ah, agora eu tô com a perna torneada, minha barriga ficou tanquinho. E aí, mas isso é só a cerejinha do bolo, né? O mais importante é a saúde, né? Que a gente adquire. Pode fazer um ajuste no sono também, fazer uma higiene do sono. Tudo isso influencia. Mas a reposição hormonal é primordial, né? Para casos de quando tem essas alterações hormonais. E as pessoas, elas costumam também a se automedicar, viu? Muita gente, aliás, os homens, recorrem a remédios, a Viagra, Tadalafila, enfim, esses remédios populares aí, que vendem, inclusive, em camelôs pelo Rio de Janeiro. Fiquei horrorizado, vendem em camelôs no Rio de Janeiro. Já é uma informação jornalística, vamos dizer assim. Sem prescrição médica. Isso pode também causar problemas, então, por favor, não tomem certos remédios sem prescrição médica, sem ir ao médico. Vá ao urologista, vá a ginecologista, enfim, né? Se informe, é bem legal se informar, principalmente em relação a hormônios. Gente, um hormônio desequilibrado, ele pode não só causar problemas sexuais, como outros tipos de problema. Então, olha aí. Vamos ficar ligados, né? Você mencionou sobre tratamentos naturais, né? Você falou alguma coisa? Sim, terapias naturais. Isso, terapia natural. O que seria essa terapia natural, né? Seria a fisioterapia pélvica, seria a psicoterapia, seria o uso de um óleo de coco, que pode ajudar na lubrificação, né, vaginal.
mas não é indicado para todas as mulheres, porque ele pode alterar o pH vaginal, e pessoas que têm questões de corrimento, outras candidíase, isso pode, né, dar uma piorada aí nesses quadros. Causar, né? Mas são tratamentos naturais, junto com a reposição hormonal, né? O que a fisioterapia pélvica vai ajudar? Vai ajudar no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, né? E aí vai ajudar na lubrificação. Então, são essas as terapias naturais que você tinha mencionado. Isso aí, tem fisioterapia, é verdade. A fisioterapia tem algumas, até masculinas, né, que fazem com que a ereção fique até com uma qualidade maior, qualidade melhor. E como a Dayana falou mesmo, olha, 30 a mais, 40 a mais, as coisas vão começando a acontecer. Então você, por favor, de casa, comece a olhar um pouco o seu corpo, a sua qualidade sexual, o seu desempenho sexual, que pode ser, tudo bem, a ver com estresse, mas também pode ser também alguma coisa hormonal. É o que a gente está fazendo agora aqui, a nossa relação sobre mudanças hormonais e o impacto da vida sexual, que é o tema de hoje. A Dayana dos Santos... Isso, desculpa te cortar, Vitor. Isso pode gerar até quadros psiquiátricos, né? Depressão, transtorno de ansiedade. Então, o primeiro passo é aceitar. Vamos aceitar que a gente vai envelhecer, que essa fase vai chegar e já vamos buscar ali os tratamentos para a gente ter uma qualidade de vida, né? Pois é, E qualidade de não vida ficar pilhado com essas coisas que são inevitáveis, né? é importantíssimo, né? A gente manter a qualidade de vida. E, gente, dando uma pausa para poder, claro, e você que precisa de qualidade de vida, inclusive sexual, temos aqui a Dayana dos Santos, uma das melhores sexólogas do país, está aqui para poder falar com Eita, que você honra! sobre todos os assuntos e desembaralhar um bocado de coisa que tem na sua cabeça em relação à educação sexual. Não só a educação sexual, como ela é terapeuta cognitiva e comportamental. Então, quer dizer, ela faz... Gente, belíssimo. A Rede Relâmpago foi citada, eu falo isso com todo orgulho, a Rede Relâmpago foi citada lá no book da faculdade dela, da formatura dela, muito bacana, muito legal. E as lives são maravilhosas. Desde 2020, a Dayana está com a gente aí, Caraca! fazendo Mentira! desde 2020, verdade. Você e Érica. E a gente tinha uma outra sexóloga Nossa, também. 5 anos! 5 anos a gente vai fazer, a Rede Relâmpago vai fazer 5 anos, a Dayana e a Érica vão fazer 5 anos também, mas um pouquinho mais lá pra frente, ali parece que no mês de setembro, mês de outubro, que foi que elas começaram. Bem bacana essa parceria, eu só tenho a agradecer, né, a elas sempre. E aí faço propaganda mesmo, gente, faço mesmo, vou lá, reposto de todo mundo, inclusive dos especialistas, os 11 que estão por aqui. Muito legal. Bom, gente, o melhor de tudo é que os casais possam combinar um pouco também a solução desse caso, né? É um caso que eu não escolhi ter, a mulher não escolheu ter, ninguém escolhe ter, né? As mudanças hormonais, elas vêm com a idade, foi como a Dayana falou, 30 a mais, 40 a mais, tem que se preparar, tem que olhar. Se você ainda não tem, ótimo, mas você vai ter, alguma hora vai aparecer algum sintoma. Dayana, como os casais podem lidar juntos com essas mudanças hormonais para manter a qualidade, a intimidade, a conexão? Eu acho que até com um bom humor e às vezes também um cuidado, né, recíproco, vamos dizer assim. É parceria, né? Parceria, primeiro ponto, diálogo, tem que ter um diálogo aberto, porque se não tem diálogo, por exemplo, isso pode gerar pulga, né, atrás da orelha da parceria, porque se eu tenho, por exemplo, uma secura vaginal, eu posso querer evitar o sexo. E aí, se eu não comunico isso para minha parceria, ela pode achar que eu não tenho interesse nela mais. Isso aí. Ai, não gosto mais dela, alguma coisa de errado tem. E aí isso vai gerando rusgas, né, no relacionamento. Então, isso para ambas as partes, tanto as mulheres quanto os homens, né? Precisa comunicar, precisa falar, porque a relação sexual não é só a penetração, como a gente já falou em 500 mil lives, né? Então, se tá ruim de um jeito, até a gente conseguir melhorar, vamos tentar de outra forma? Vamos
aumentar as possibilidades, né, de intimidade. Isso é importante, né? Explorar outras fontes de intimidade, de prazer sexual, para que as coisas caminhem, né? Não há um defeito isso. Não vejam como algo negativo, né? É uma condição que pode ser melhorada, né? Mas precisa comunicar, respeitar também o momento do outro, né? Às vezes não está afim, ok, mas também não desistir do outro e o outro também não desistir de si próprio, né? É importante, porque muitas vezes a gente vê uma dificuldade e já generaliza, né? Ah, então se eu não estou conseguindo agora, nunca mais eu vou conseguir ter relação sexual de novo. Nunca mais vou conseguir ter uma ereção, nunca mais vou conseguir ter lubrificação. Então, vai criando ali essa barreira até um momento que as pessoas não transam mais. E isso é importante para um ou para o outro, e aí vão se afastando, né? Pois Então, é. diálogo, parceria, explorar novas fontes de prazer, né? Coisas que vai estimular a fantasia. Então, vamos ver um filme erótico juntos, vamos ouvir um áudio, vamos colocar umas velas aqui, fazer um negócio diferente. E junto com o tratamento, né? Que a Pois é. gente já citou. Um ajudar o outro, né? Porque tudo é trabalhado em casal, né? Seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem, enfim, tudo é trabalhado a dois. Então, por favor, tem que ter o diálogo, tem que ter a percepção, tem que ter a ajuda, né? Porque aquilo é algo que acontece sim, e você precisa tratar isso de frente. Precisa ver qual foi o problema para a gente poder tratar juntos. Não tem aquele, você está com um problema, não. Quando é casal mesmo, de verdade mesmo, é para tratar os dois juntos. Então, fica a dica aí, né? E lembrando, Vitor, que isso pode acontecer a 2, a 3, a 4, né? Pois é. Eu não queria falar disso, mas tudo bem, mas pode sim. Pode sim. Quantas pessoas estiverem ali na relação. Pois é, vai que é o trisal. Vai que Exato, é o trisal. Aí dois não quer, um quer. E aí, a coisa, mas que quer, mas o negócio não vai, não funciona, não vai à frente. Vai precisar conversar, né? Vai precisar dialogar e buscar alternativas. Foi como a Dayana falou, já tá beijando ali, tá abraçando, tá fazendo, não sei o que, tá rolando bem. Cara, tem uma secura vaginal, ela não tá conseguindo né, lubrificar, algo tem errado. E o errado não é porque você está fazendo errado, porque ela não gosta mais de você, porque alguma coisa assim. Não é isso. Pode ser algum problema hormonal que está causando isso tudo. Então é importante. E pode ser também alguma questão emocional, né? Também. Se a pessoa tem depressão, se a pessoa. Tudo que acontece na nossa mente altera, né? Pode alterar o fisiológico, o corpo, né? Então. Mas para isso, por isso que eu falei, precisa fazer o exame para identificar qual é a causa para esses sintomas, né? De baixa libido, baixo interesse sexual, dificuldade de ereção, secura vaginal. Tem que identificar a causa para ter o tratamento certinho, né? Que pode ser alteração hormonal, mas pode ser alguma outra condição, inclusive o estresse, né? Mais do que nunca, fazendo mais que lives, compartilhando conhecimento. Estou aqui com a Dayana dos Santos, a que eu quero agradecer por ter desmistificado tudo sobre mudanças hormonais e o impacto da vida sexual. O que um leva ao outro. Nós vimos aqui que as alterações hormonais podem afetar sim o desejo e o prazer sexual, que tem sinais de mudanças hormonais, que existem terapeutas hormonais e naturais também, e também tem a terapeuta sexual aqui que pode chegar e te dar um alerta. Também como os casais podem lidar juntos para superar esse problema, que não é um problemão, gente. Tem solução e pode ser resolvido. Dayana, eu quero te agradecer novamente. Mais um Sexo Relâmpago com Dayana dos Santos, sensacional, que está completando 5 anos sim de Rede Relâmpago nesse ano, finalzinho do ano lá. Muito orgulho. E a Érica vão estar completando 5 anos de Sexo Relâmpago. Esse programa que, olha, já me fez aprender tanta coisa, inclusive um monte de Vênus que eu não sabia o que era. Você não esquece.
Você não Numa esquece live, do monte, né? a Dayana dos Santos me mandou, é Monte de Vênus, o quê? E aqui o nome é Monte de Vênus. E se você não sabe, sabe o que eu vou falar para essa pessoa que não sabe o que é? Vou falar para ela ir lá no YouTube, bota na lacuna, lá no campo de pesquisa, bota assim, Sexy Relâmpago com a Dayana dos Santos. Pronto. Todos os Sexy Relâmpagos estão lá com a Dayana dos Santos, desde que começou. E você vai lá, procura, por favor, que são todos os assuntos, são sensacionais. A Dayana é desse jeito aí para poder explicar, seja com livros, seja didaticamente, seja mandando ver, enfim. Essa é a Dayana dos Santos. Dayana, só quero te agradecer novamente mais uma live. Eu que Muito obrigado, agradeço. viu? Desculpa o atraso. Tive um pequeno atraso de 15 minutos, mas é porque eu estava atendendo e aí nem sempre a gente consegue encerrar certinho ali pontualmente. Às vezes o paciente, né, tá com uma demanda e eu tenho também essa dificuldade de encerrar no horário, mas deu certo. Estou aqui, deu certo. Não tem problema, não tem problema não. Olha, um beijo carinhoso em você, no Paulo, na Manu, no papai também, em todos por aí. Obrigada. Muita Um beijo saúde para para todo Denise. mundo. E a Denise está chegando já do trabalho, sai um pouco mais tarde. Um beijo para todo mundo que acompanhou essa live, para pessoas que não acompanharam, que acompanham no YouTube, porque essa live vai ficar gravada por lá. E também a Dayana, de vez em quando, ela faz uns cortes dos nossos assuntos aqui, que a gente já reparei isso. Ela explica algumas coisas que são bem legais mesmo. Eu não tive tempo para cortes ainda, mas graças a Deus tem a Dayana aí que faz os cortes, pelo menos dela. Obrigado, tá, Dayana? Obrigado pelo carinho, obrigado pela Um parceria beijo, também, pessoal. viu? E a galera toda que passou na live aí e pensou que fosse mais uma live, não é. É mais que live, porque aqui na Relâmpago a gente compartilha conhecimento. Muito obrigado a todos pela presença, uma excelente noite e até amanhã. Boa Tchau, tchau. noite, tchau.